Agora, vamos seguir aí no Flávio. O Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro só pronta, né, Bolso? Família Bolsonaro, qual que é a marca da família Bolsonaro? É mentir e dar golpe. E agora a gente veio de novo para mais uma situação em que eles resolveram atacar a imprensa. Michele Bolsonaro pegou um vídeo ridículo. A gente vai colocar esse vídeo, é patético. Para você retweetar um vídeo desse, você tem que ser tão patético quanto a pessoa que gravou esse vídeo. Uma pessoa que aparece ali em frente ao hospital gritando que os jornalistas estão desejando a morte do Jair Bolsonaro. E a Michelle, claro, mandou isso para os seus 8 milhões de seguidores. E agora os jornalistas estão sendo ameaçados, mais uma vez, pelos bolsonaristas, como foram, né, ao longo de todo o mandato do ex-presidente. Vamos ver aí o vídeo. Cara, vocês estão discutindo aí se o Bolsonaro morrer. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Não, filho, eu tô falando Vocês... Não, eu acabei de ouvir eles falando aí. Se o Bolsonaro morrer, a facada, é isso que vocês estão discutindo aqui. É sério isso? Não adianta fazer de sonsa, não. Eu acabei de ouvir aqui. É sério isso? Vocês estão conversando isso aqui na frente do DF, está? É a saúde de um homem, independente de lado político, cara. Não adianta se fazer de vítima agora de sonso, não. Não adianta vir, que eu sei quem é a senhora. Querer proteger os jornalistas, não. E a senhora é da assessoria da imprensa, eu sei que a senhora vai proteger eles. Eu ouvi o que vocês falaram, não adianta. Vocês estão conversando aqui se o Bolsonaro morrer hoje. É isso mesmo que eu acabei de ouvir aqui, da imprensa. Eu ouvi, eu ouvi vocês conversando. Inclusive, esse aqui falou a questão da facada, eu ouvi tudo, isso é uma falta de vergonha. Parem com isso é muito feio. Sejam honestos com o trabalho com vocês e com o povo. Imagina se fosse se o Lula cair no avião e morrer. Cadê ele? Que marca, por favor. Criem vergonha na cara de vocês. Então, esse vídeo patético, Bolso, foi gravado por uma pessoa completamente histérica, descontrolada ali, falando um monte de bobagem. Ela diz: eu gravei vocês, eu gravei o momento em que vocês desejam a morte do Jair Bolsonaro. Nunca teve essa gravação, não soltou, ninguém viu. É só esse vídeo ridículo, bolsonarista criando essa factoide, acusando jornalistas de estarem ali desejando a morte do Bolsonaro, que é completamente patético. Eu, inclusive, conheço vários desses jornalistas que foram filmados e sei que não faz o menor sentido, mas a comprovação da cascata é que a própria influenciadora aí que gravou não soltou nada além disso. Não tem gravação nenhuma de jornalistas desejando a morte. É claro que não estariam fazendo isso. Ela ou ouviu algo que não entendeu, ou ela simplesmente inventou. Mas o resultado disso foi que a Michele Bolsonaro espalhou para 8 milhões de pessoas esse vídeo. E agora tem jornalista sofrendo ameaça, tendo que fazer boletim de ocorrência, sendo ofendido ali em frente ao DF Star, que é o hospital onde segue internado Jair Bolsonaro. Esse é o nível desses covardes, Bosco. O Guga, vamos lá. A campanha vai ser isso. Eles não vão perder nenhuma chance, eu me refiro à família Bolsonaro, e mesmo a aliados dele, de criar esse tipo de situação que parte, né, de uma coisa que tem uma aparência, uma origem aparentemente verdadeira, para ser distorcida. O que eu quero dizer? Não são os jornalistas que estão... apenas os jornalistas que estão falando sobre a possibilidade de morte do Bolsonaro. O país inteiro está comentando isso, não como um desejo, mas a política ela é feita de expectativas, de perspectivas. A força do político é a sua perspectiva, é o que ele oferece ao eleitor ou o que ele oferece aos seus aliados como perspectiva de poder, não é? Então a política é feita disso. Se um líder político está numa situação de saúde grave, né, essa reflexão vem à tona. É claro que as pessoas procuram fazê-lo num ambiente mais não público. Não é? Por quê? Porque isso só interessa para efeito de você estudar que passos você daria, que plano B você teria, caso aquela pessoa venha a falecer. Essa questão relativa ao Bolsonaro, ela está presente em todos os ambientes políticos, não com falta de respeito, e nem com desumanidade, nem com desejo. Apenas, pura e simplesmente,
para efeito de cálculo político. Não há como dizer que isso não está sendo objeto de conversas, não é? Agora, ela se aproveitou ali de um momento em que os jornalistas... O que é que o jornalista, quando está na porta de alguma coisa, esperando o fim de uma reunião, esperando um boletim médico, esperando alguma coisa, o que é que os jornalistas fazem? Conversam entre si, não é? E nada mais natural do que esse ponto da questão da situação de saúde do ex-presidente Bolsonaro fizesse parte de uma conversa numa roda de jornalistas. Agora, daí você dizer, ela dizer que gravou esses jornalistas dizendo que desejam a morte do Bolsonaro, vai uma distância muito grande. E, inclusive, porque parte dos políticos, o Guga, se a gente não quiser acreditar que é por virtude, que é por um espírito humanitário, politicamente não desejam a morte dele. Muitos deles consideram que a morte do Bolsonaro, nesse momento de campanha política, fortaleceria muito a candidatura da oposição, né? Então, essa é uma das reflexões. Então, não há desejo de morte dele, né? Ainda que não seja por um espírito humanitário ou por uma virtude, os adversários do Bolsonaro desejam que ele sobreviva a esse momento, não é? Então, a Michelle está completamente errada nisso, mas eu não acredito que seja nem sequer um erro, sabe? É uma coisa pensada. É de se pensar também, ela sendo a esposa do Bolsonaro, o que ela estava fazendo ali junto dos jornalistas, porque ela não precisava estar ali embaixo, ela podia estar lá com ele, né? Mas está misturada naquele meio ali, e ainda que estivesse passando, como ela vai alegar, é muito difícil que ela... Muito difícil não, seria muito difícil ela ouvir uma declaração dessa. Agora, torna-se impossível porque a declaração de desejo de morte é impossível de ter acontecido, porque ninguém, mesmo desejando isso, se exporia a tal, não é? Então, que aproveita o ambiente e cria esse factoide. Agora, está criando isso para tentar sensibilizar aquela parcela do eleitorado que ainda não se decidiu, que não quer nenhum nem outro, mas que está ali, enfim, submetido a uma polarização e que ele vai se obrigar a decidir. Aquele que não quer se abster vai ter que se obrigar a decidir por um ou por outro, não é? Então, é essa parcela que está em questão. Então, você desumanizar os jornalistas, a imprensa, a mídia, de forma geral, dessa forma, tem por objetivo você sensibilizar essa turma aí. É um golpe baixo, é uma coisa vil, pequena, mesquinha, inclusive porque, do ponto de vista de desejo, inclusive uma mentira. Claro, todos queremos que o Bolsonaro recupere-se da saúde e, claro, fique na prisão por muitos anos. A gente quer que ele pague vivo, em vida, por todos os crimes que cometeu. Vai para a cadeia, vai lá. É isso que a gente quer. Ninguém quer Bolsonaro morto. Inclusive, politicamente, seria muito imbecil. Mas também por uma questão humanitária. Claro que eu não desejo a morte de Jair Bolsonaro. Mas desejo sim que ele fique bons anos na cadeia refletindo sobre a tramóia golpista dele.